Sou o pastor Marcelo Vaz, da Igreja de Nova Vida em Vila Marilena. Como vai você? Muito bom ver você aqui no canal, no YouTube da igreja. Peço encarecidamente que você possa nos ajudar se inscrevendo, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo, as nossas mensagens. Se você puder comentar, também vou ficar muito agradecido. Na descrição você vai ter todos os canais e as redes sociais da nossa igreja. Também, se você quiser ajudar o ministério de maneira financeira, também tem a chave Pix, e que você possa ser abençoado através desse vídeo, rica e abundantemente. Coríntios 15, do verso 50 até o 58. Tem tema que na igreja ele tem que ser utilizado em todo o tempo. O Evangelho, as boas novas da presença do Senhor, e principalmente da revelação e do propósito e do cumprimento de Cristo na vida de cada um de nós. Então, falar de ressurreição é algo recorrente e que a igreja deve sempre se lembrar. Então, a gente vai falar de ressurreição. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50. Quem diz é o apóstolo Paulo. Diz assim: com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar o mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Verso 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Finaliza o apóstolo Paulo na carta de Coríntios, capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Pai, louvado e agradecido seja o teu santo nome, em nome de Cristo, Pai, que o Senhor possa nos ensinar, que possamos sair daqui cheios de fé, cheios, Senhor, da tua graça, da tua bondade, mas de fé, Senhor, na certeza da ressurreição que queremos, Senhor, por conta do propósito da vida do seu Filho Jesus Cristo, para nos redimir dos nossos pecados, para nos lavar dos nossos pecados, para pagar as nossas dívidas, através daquela cruz do sacrifício, através da crucificação. Tudo teve como propósito saldar as nossas dívidas, Pai. E nós devemos sempre nos lembrarmos em todo o tempo desse sacrifício, Pai. Porque senão, Senhor, será em vão a nossa fé. E o nosso trabalho também, Senhor, se não for na crença, na obra que o Senhor Cristo fez em nossas vidas, também é em vão. Assim como essa reunião também é vã, assim como essa exposição será vã, assim como não servirá de nada, Pai, aquilo que iremos tratar. Mas a nossa crença, Pai, é uma crença na certeza daquilo que a gente não viu, mas a gente sabe que é certeza, Pai, daquilo que ouvimos, Senhor. E porque ouvimos, cremos, e porque cremos, temos fé. Então pedimos, Senhor, nessa noite, Pai, que Tu possas, Senhor, em nome de Cristo, Senhor, fazer com que essa fé, ela possa ser cheia e abundante em nossa vida, para que essa crença, essa certeza não pairam em nenhum momento de dúvida no nosso coração, na nossa
através desses escritos do seu apóstolo, Pai, que o Senhor possa falar a cada um de nós, de modo específico, Pai, a fim de que possamos sair daqui, Pai, mais e mais firmes, mais e mais abundantes, mais e mais inabaláveis na Tua obra, Pai. Em nome de Cristo, Pai, que eu não possa ser um empecilho, Senhor, para que esse momento possa chegar, não ao ouvido, Pai, mas chegar ao coração e à mente transformado do meu irmão. Que eu não possa ser a pedra de tropeço, Pai, que eu possa ser a pedra desse canal que libera, Senhor, a Tua vontade, a Tua palavra. Então, Pai, que os meus olhos sejam os Seus olhos, minhas mãos sejam as Suas mãos e minha boca, Senhor, seja a Sua boca, Pai. Fala com cada um de nós, é a oração que te pedimos em nome de Cristo. Que todos digam amém e amém, podeis assentar em nome de Cristo. Eu não sei se você percebe, eu não sei se você tem essa percepção, mas a cada prestação de culto que nós realizamos, nós temos um momento que é singular de celebração. Nenhum culto é igual, nenhuma prestação de culto é igual uma a outra. Ah, pastor, mas há uma liturgia porque deve haver uma ordem na celebração e na prestação da celebração de culto. Mas a cada instante, a cada prestação de culto, a cada vez que nós nos reunimos para glorificar, exaltar o nosso Senhor Jesus Cristo, esse momento é um momento singular de celebração. É um momento único, é um momento diferente um do outro. A prestação de culto na parte da manhã foi diferente, está sendo diferente da parte da noite, que será diferente da de quarta-feira, mas não só a prestação de culto, na reunião da igreja dos irmãos, uns com os outros, falando do amor de Cristo e o adorando, mas do dia a dia, do nosso dia a dia, a celebração de Cristo, que deve ser a cada dia que andamos, buscando sempre, como alvo, o nosso Senhor Jesus. Nós celebramos ao Deus vivo, que por sua infinita bondade, Ele se entregou à morte. Ele se entregou à morte e a venceu. Para quê? Para redimir eu e você. Para nos redimir de quê? De nossos pecados. Ele fez algo que eu e você não conseguiríamos fazer por outra pessoa. Mas Ele fez por mim e por você e por amor. Então estamos aqui mais uma vez nessa prestação de culto, celebrando esse Deus, mas principalmente celebrando a ressurreição daquele que vive e reina em nós. Porque Cristo, Ele vive e reina em nós. Ele é um Deus vivo, Ele não está morto. Ele não é um Deus de pedra. Ele não é um Deus realizado por obra das mãos de um homem. Ele não é um Deus de imaginário. Ele vive e reina nas nossas vidas. E nós estamos aqui para celebrar a vida. E celebrar a vida deve ser sempre um tempo de extrema alegria. Então, quando você vem à casa do Senhor, quando você tem prestar um culto, você tem que vir sempre com alegria, realizar esse culto, essa prestação de culto num contexto de esperança. Eu não acredito e não posso crer que um cristão venha à casa do Senhor para celebrar o nome de Cristo num contexto de total desesperança, como se fosse apenas a marcação de um ponto, de uma reunião social, de um quadro societário, dentro de um lugar fechado. Eu não posso pensar assim. Eu não posso, não devo e não tenho que passar isso. A celebração do contexto tem que ser sempre na esperança do Deus que é vivo, do Deus que reina, do Deus que pode todas as coisas. Nós, os vivos em Cristo Jesus, fomos fortalecidos nessa jornada. Para quê? Para que com fé possamos caminhar até o fim. Porque há um fim nessa jornada. Ah, pastor, é a eternidade. Sim, há a eternidade, mas há um fim na nossa jornada de fé. Alguns de nós, igreja de Cristo, já se encontram em algum lugar, num outro espaço. Foram chamados pelo Senhor, descansam em Deus de todas as suas aflições. Mas eu e você não. Estamos ainda nesse terreno, estamos ainda na terra, estamos ainda caminhando aqui nessa vida terrena. Ainda não fomos chamados pelo Senhor, o Senhor não voltou ainda para nos resgatar. Temos irmãos de igreja de Cristo que já descansam nas suas aflições. Eu e você ainda
ainda nesse corpo, nessa terra, sofremos, somos afligidos, somos abatidos. Apesar dessa verdade, é que mesmo diante dela nós somos tendenciosos a pensar sempre no hoje e não no amanhã. A gente sempre valoriza o agora, esse momento é agora, e a gente desvaloriza sim o porvir, o que está por vir. A gente desvaloriza todo o tempo, inclusive dentro da casa do Senhor. A gente desvaloriza muito o porvir, porque o tempo ele urge e ele passa, ele não para. E nós devemos sim valorizar o agora, mas não podemos fazer a desvalorização do que há por vir. Se a gente pensar numa perspectiva positiva, que devemos viver cada minuto como se fosse o último de nossas vidas aqui na terra, significa que a gente vai viver uma vida de intensidade, uma maneira intensa de viver. Vamos viver às vezes até atabalhoados, vamos viver até angustiados, porque essa intensidade ela vai ser usada na nossa vida e vai ser buscada por nós de uma maneira às vezes atabalhoada. Isso não confere, mas se a gente pensar num prisma diferente, viver o momento é dar razão a todas as nossas vontades de fazer aquilo que nos confere prazer e aquilo que preenche o nosso coração, não com as coisas eternas e sim com as temporais que nos dão conforto físico, além visível. Vamos viver tempos em que o momento é tudo. E o futuro? O futuro a gente pensa quando a gente chegar lá. Quando a gente chegar lá no futuro, então a gente vai pensar nisso. Quando a gente chegar no futuro, a gente pensa nisso. Mas enquanto isso, vamos pensar no nosso prazer de agora, nas nossas vontades de agora. Deixa o nosso coração ainda terreno, as coisas eternas a gente vê depois. Vamos pensar no agora. Vamos ter conforto físico agora. Vamos ter um alento visível agora. A gente vive num momento em que o momento, ele é tudo. E o futuro, nós pensamos apenas quando chegarmos lá. Esse pensamento não é um pensamento de agora, não é um pensamento atual. Já na época de Paulo, quando nos escrito essa carta à igreja de Coríntios, também não era diferente. Eles viviam também os coríntios num momento e num contexto de imediatismo. Eles viviam num contexto imediatista. Para eles tudo tinha que ser agora. Tudo tinha que ser para ontem. A cidade de Coríntios, ela era efervescente em termos culturais, em termos religiosos. Era uma cidade cosmopolita, um centro político importante, uma referência econômica naquela época para todo o Império Romano. Era uma cidade que não parava. Era uma cidade onde tinham vários povos, várias línguas, o comércio intenso, culturas, religiões diversas. Uma cidade abastecida por vários povos. Mas dentro dessa cidade, que eu acabo de descrever, havia ali naquela cidade uma comunidade. Uma comunidade de crentes. Uma comunidade de pessoas que acreditavam em Cristo Jesus. Onde muitos deles viviam distante do ideal da verdade do Evangelho. E não é muito diferente do que a gente vive hoje. Eu não gosto, eu sempre falo, não romantizem a igreja primitiva, porque ela não tem nada de romântico. E nós não somos os coitadinhos da igreja. Nós somos apenas a continuidade daquilo que sempre a igreja sofreu e sempre sofrerá, enquanto ela viver em cima da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. A igreja de Coríntios era uma igreja que a gente poderia chamar ela, hoje, nos dias de hoje, de mundana. Uma igreja secularizada. Se você ler as duas cartas que Paulo escreve, você fica horrorizado com as instruções que o apóstolo dá para a igreja. Uma igreja secularizada. A igreja vivia perdida a sua capacidade de viver o evangelho contracultural. Aquela igreja ela se amoldava cada vez mais a práticas do seu contexto atual. Do contexto que a cidade vivia, a cosmovisão que a cidade tinha. Basta a gente ler essa primeira
E era a tentativa de ensinar que Paulo escreve a sua primeira carta. A realidade é que nominalmente eles eram de Cristo. Como muitos se baterem na porta, o pessoal do IBGE, para fazer o censo, é perguntar qual é a sua religião. Muitos vão falar: eu sou cristão, eu sou crente, eu sou evangélico. Nominalmente, aqueles ali, se você perguntasse, iriam dizer: olha, nós somos de Cristo. Mas na prática, como muitos hoje também, viviam como se não fossem. Viviam como não se fossem cristãos e crentes. A verdade é que os crentes da igreja de Corinto, eles estavam vivendo uma situação de anomalia do Evangelho. O que também, reitero, não é diferente nos dias de hoje. Anomalia do Evangelho. Um Evangelho aleijado. Um Evangelho mutilado. Aquele povo, aquela igreja especificamente, aqueles irmãos daquela igreja, estavam confortáveis nas suas riquezas, estavam confortáveis nas suas posições sociais. Os costumes e as práticas que eles viviam traziam conforto, e para eles estava tudo bem. Eu posso viver assim, e eu vou lá para o meu culto e vou embora para a minha casa. Parece muito com os dias de hoje. Por isso que a Bíblia, em momento algum, ela pode ser manuseada para se tirar um tiro, uma vírgula, qualquer coisa do tipo. Porque eu não conheço um livro mais atual do que esse. Eu não conheço um livro mais transformador do que esse. Eles viviam o hoje como se o amanhã não existisse. E esse amanhã que Paulo chama a atenção é exatamente a ressurreição que estava em um horizonte, mas um horizonte já turvado pela paixão da concupiscência do pecado que os crentes de Coríntios estavam nutrindo pela relação que eles tinham com as coisas desse mundo. Não se brinca com o pecado, não se brinca com as coisas do mundo, não há relacionamento de um cristão com as coisas do mundo. Nós vivemos no mundo, mas não somos desse mundo. Nós somos co-cidadãos do reino dos céus, mas vivemos aqui nessa terra. E não devemos abraçar as coisas desse mundo, porque esse mundo jaz no maligno. Paulo então expõe a ferida dos coríntios, dizendo, em primeiro lugar, que o âmago do Evangelho, de fato, é a pregação da ressurreição. Então, não há mais nada atual, mais nada que devemos saber e falar e reiteradamente colocarmos no nosso coração e alimentarmos a nossa fé do que a verdade do Evangelho, do Cristo ressurreto. Mais à frente, Paulo denuncia o pecado dos coríntios, dizendo que não havia sentido alguma fé, e a pregação desse Evangelho de Cristo, se acaso ele não tivesse sido ressuscitado. A nossa fé não seria nada. Sem a ressurreição não existe cristianismo. Sem a ressurreição não existe reunião de pessoas em volta de um Deus vivo. Porque se o Deus não é vivo, é um Deus morto. Para que então pensarmos então numa vida eterna? Para que então pensarmos na eternidade, numa caminhada de fé? É uma bênção nós estarmos em comunhão na igreja. É uma bênção nós contemplarmos o Deus da nossa salvação. Mas temos que fazer isso crendo na sua ressurreição, crendo na sua vitória sobre a morte, para saldar as nossas dívidas de pecados. É a confirmação da certeza que temos em Cristo, crendo que a nossa passagem nesse mundo não é o fim da nossa história, não é o nosso fim. A gente tem que ter isso bem sedimentado na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. A passagem nesse mundo é apenas uma passagem, mas não é o fim da nossa história. E é nesse sentido que a gente deve estar convicto na certeza que a ressurreição em Jesus pode aumentar a nossa fé. Por isso que Paulo
final da sua primeira carta aos Coríntios e fala sobre ressurreição. Para que aquelas pessoas amadureçam e elas possam passar a ter a certeza de que a ressurreição e a fé em Cristo tem que ter alicerce e ser convictos para que ela aconteça e para que os crentes possam continuar caminhando. E quais seriam essas convicções da ressurreição que Paulo escreve nessa carta? Paulo escreve dizendo que a primeira convicção, a primeira certeza, quando nós lemos o texto central sobre a ressurreição, é que a ressurreição é a certeza do nosso destino final. E nós temos que estar convictos que a ressurreição é a certeza do nosso destino final enquanto crentes em Cristo Jesus. Diz lá o verso 50: com isto quero dizer, irmãos, quem fala é Paulo, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Paulo ele chama a atenção dos leitores, dos ouvintes, para algo muito importante. Depois de discorrer no capítulo 15 sobre a importância da ressurreição, ele usa a expressão com isto quero dizer. E o teor dessa afirmação é clara. A nossa presente forma de vida é incompatível com a nova vida que Cristo nos conquistou e quer nos oferecer. É diferente. Veja o que se passava na cabeça daqueles homens e daquelas mulheres da igreja dos Coríntios. Será que tem que deixar toda essa paixão da vida, que me traz conforto e segurança? Será que eu tenho que deixar de me associar à sociedade dentro das minhas relações sociais e comerciais? Será que eu tenho que deixar uma vida que me confere prazeres e satisfação? Para quê? Para obedecer a Cristo? Para somente obedecer a Cristo? Para obedecer e seguir os seus passos? Que são passos difíceis, onde às vezes somos perseguidos para herdar algo que não é de agora, não é de imediato, é algo lá no futuro. E eu não sei nem exatamente o que é. Essa era a cabeça daquelas pessoas. E aí vinha o grande drama. E como é que fica o meu presente? E o agora? E o imediato? Engraçado, né? Curioso, importante, é que esse questionamento nós fazemos, eu e você, todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida a gente faz esse mesmo questionamento. Será que eu tenho que me abster? Será que eu tenho que parar de me relacionar? Parece que eu tenho que deixar coisas de lado para poder andar esses passos difíceis? Ou não, eu continuo, daqui a pouco eu paro e penso no que eu vou fazer, mas lá na frente. Ainda tem um tempo. É certo que com Cristo, no futuro, teria a vida eterna? Mas até lá eu tenho que pagar a conta. Até lá eu tenho que cuidar da minha família. Até lá eu tenho que cuidar da minha saúde. Pois afinal eu não quero chegar mais rápido na glória por conta de um desleixo meu. Eu vou fazer a minha parte. Meu irmão, preste atenção, nem eu, nem Paulo, nem ninguém. A gente diz que a gente tem que pegar essas coisas desse mundo e falar que elas todas são ruins e que todas elas são vitais. Não é isso. A questão aqui, e que Paulo enfatiza, é que muitas vezes a gente troca as coisas do mundo por vir pelo deste mundo. E isso vai trazer acomodação à nossa caminhada. E essa acomodação vai trazer para cada um de nós um contexto de uma relação frágil com o nosso Deus. Um contexto longe de Deus. Como se de fato Jesus fosse apenas alguém que estivesse a nosso serviço para aliviar o peso da nossa consciência e nos fazer felizes. Então, segunda-feira tem um culto de quebra de maldição. Quarta-feira tem um culto onde Deus vai operar e vai profetizar maravilhas em cima da sua família. Ou senão, sexta-feira você vem
seja, de abrir a porta de emprego. Por quê? Porque Ele é Deus. Assim, o peso da nossa consciência se esvai e a gente coloca em cima de Deus algo em que não só Ele não é obrigado a fazer, mas que Ele fez além daquilo que Ele poderia fazer, que foi entregar seu Filho para morrer pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados e trazer assim a vida eterna. A nossa vida com Cristo, ela pode ser comparada a uma grande viagem de barco. Jesus nos salvou, nos convidou a entrarmos na embarcação, mas só que essa embarcação ela vai nos conduzir ao destino final. Mas às vezes a gente fica muito mais apaixonado pelo barco do que pelo destino final. Muitas vezes a gente olha as acomodações que há no barco, mas a gente não fica preocupado com o destino final. A gente olha para o adorno do barco, a gente olha para as coisas do barco, a gente olha para a comida do barco, ficamos acomodados com o que temos, com tudo que somos, cegados pela necessidade insana de perceber aquilo que queremos ter e esquecemos que temos um destino a chegar, irmão. A gente tem um destino a chegar e que o barco não é o destino final. Deus quer nos conduzir, Cristo quer nos conduzir e o barco não é o destino final. Assim é a nossa vida. Paulo, quando fala que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, ele indica para a nossa mortalidade e a nossa condição moral e decadente. A gente não pode herdar o reino de Deus revestido nessa nossa existência ainda impregnada pelo pecado, pelas limitações que temos. Mas, por outro lado, a ressurreição aponta para a transformação desse corpo. E glória a Deus por causa disso. Esse corpo pecaminoso, um dia ele vai se tornar um corpo glorificado. E é esse, fundamentalmente, o teor da mensagem da ressurreição. É por meio desse corpo glorificado que a gente pode herdar o reino de Deus. E é isso que Paulo fala. Veja, nós cremos na ressurreição física corporal de Jesus. Então, da mesma maneira, a gente também tem que crer que a nossa ressurreição será física e corporal. Deixar de lado que nós, após a morte, viveremos como seres desencarnados, e nossas almas a flutuar pelos ares, ou pisando em nuvem, de nuvem em nuvem. Essa não é a visão da salvação, nem a visão da ressurreição que Jesus nos mostrou. Nós vamos sim ser ressuscitados em novo corpo, glorificado, para de forma física e real adorarmos a Deus para sempre e vivermos na sua gloriosa presença. Se cremos de fato na ressurreição de Cristo Jesus, razão pela qual nós estamos aqui e nós devemos nos alegrar em Deus por estarmos aqui, esse fato então deve nos conduzir também à mais absoluta certeza de que o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, no dia certo Ele vai nos chamar pelo nome e vai nos dar um corpo para que possamos estar com Ele para todo sempre. Nós também seremos ressuscitados no último dia para entrarmos na herança que Cristo nos garantiu, no reino eterno, da eterna felicidade, do gozo onde a luz do Senhor brilhará para todo sempre. E aí sim, meu irmão, minha irmã, é que nós poderemos cumprir definitivamente o nosso propósito de glorificarmos a Deus e gozarmos da sua eterna presença para sempre. É a ressurreição. É a ressurreição que nos dá a plena certeza que o nosso destino final não é esse mundo, mas sim novos céus, nova terra, lugar onde Cristo está. E Ele tem mais, Ele nos chama para a sua bendita presença. A convicção e a certeza também da ressurreição
ressurreição que Paulo quis passar para aqueles irmãos e que hoje nós estamos tratando, através dessa exposição, é de que a ressurreição é a certeza da nossa transformação completa. Diz lá, verso 51, eis que vou lhes revelar o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pronto. O mistério da ressurreição que Paulo ensinou ao Coríntios é esse. Esse é o mistério. Em primeiro lugar, Paulo diz que nem todos dormirão. Ou seja, temos a lembrança daquilo que Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, quando ele diz: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17 da primeira carta a Tessalonicenses 4. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para encontro com o Senhor na terra? Não, nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Em outras palavras, em miúdos, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. Os que permanecem vivos serão arrebatados ao encontro de Cristo nos ares. Tem gente que está esperando Cristo descer, botar o pé na terra, chamar a igreja. Em ambos os casos, tanto dos mortos quanto dos vivos, a época do arrebatamento, todos, mortos e vivos, todos vivos, serão transformados. Todos. E assim, quando a gente lê essas passagens, a gente tem a certeza de que esse acontecimento vai ocorrer no mesmo momento. Mortos e vivos, no mesmo instante, terão os corpos transformados. Ressurreição significa transformação completa. Completa. Não é meia transformação. Não é um quarto de transformação. Não é 3/4 de transformação. Ressurreição significa transformação completa. A gente vai deixar essa carcaça impregnada de corrupção, impregnada de doença, e o pior, impregnada de pecado, impregnada de miséria, e nós seremos revestidos em glória. Durante toda a nossa vida, nós lutamos contra toda a nossa natureza carnal. A gente luta todo dia contra a nossa carne, eu tenho certeza. Eu não passo essa luta sozinho. Eu tenho certeza que todo aquele que caminha no caminho do Senhor, que anda no caminho, buscando como alvo, no final, estar junto de Cristo Jesus, todos os dias, em todo momento, luta com a sua natureza carnal. Luta com as hostes ou contra as hostes infernais, para se manter fiel a Deus e obediente a Cristo. Eu tenho certeza que você passa a mesma luta que eu. É muito difícil, né? Eu não vou dizer para você que é fácil, não. Não vou vender aqui facilidade, não. Se manter fiel a Deus e obediente a Cristo é muito difícil. Um homem, segundo o coração de Deus, não conseguiu. Davi. Outros homens, a que Deus tinha sua mão estendida sobre a vida deles, também não conseguiram. Nosso pai na fé, no momento fraquejou, deitou como uma escrava, a promessa não chegava. Literalmente a gente vive numa guerra constante. Nós vivemos uma guerra constante. Por vezes nós avançamos 2 passos e a gente retrocede 1. Ou quando as coisas não estão muito bem, nós retrocedemos 2 e avançamos 1. É uma luta constante. A vida cristã é uma constante batalha que, em muitas vezes,
ela parece que é em glória e é perdida. Por isso que fica muita gente no caminho. Por isso que tem muita gente que fica no caminho e não consegue. Diz que não tem força. Pereceu. Perdeu a batalha. Pelo menos uma delas. Porque ela vai ser sempre constante. E não tem nada de glória. Mas a garantia que o próprio Espírito Santo nos dá, por meio da sua santa palavra, é que por mais que a luta seja difícil, nós teremos a Cristo, em Cristo, a realidade daquilo que almejamos um dia conseguir, ou seja, a nossa completa transformação. É o que nós desejamos, devemos desejar sempre, sermos transformados. E esse texto ele está tremendo, porque diz que essa transformação ocorrerá em um instante. Ela vai acontecer de uma forma tão rápida, que é como se nós não pudéssemos nem mensurar nem definir o tempo. Vai ser de uma hora para outra. A transformação vai ser instantaneamente. Quando Jesus voltar, todos nós que lutamos todos os dias com essa pecaminosidade, no estalar de dedos, nós vamos ser transformados à semelhança, à imagem do corpo ressurreto de Cristo, glorificado de Cristo Jesus. É a ação de Deus em Cristo para instantaneamente nos conferir o que? Imortalidade, incorruptibilidade e glória. E aí Paulo completa no verso 53, porque é necessário. Ele fala da necessidade que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Veja bem, é Cristo quem nos faz trocarmos as vestes desse mundo limitado, pecador, mortal, em novas vestes de perfeição, santidade e eternidade. Se nós realmente cremos que Jesus ressuscitou, cremos que Ele é a primícia dos que dormem, e cremos da mesma maneira que seu corpo foi glorificado na ressurreição, nossos corpos também o serão, para que, despidos de todo o nosso pecado, a gente possa viver para todo sempre diante do Senhor, e a gente vai gozar da mais plena e perfeita alegria, expressando e vivendo a mais intensa felicidade pelo século dos séculos. Se você hoje está aflito de qualquer situação desse mundo, da sua realidade, eu só posso falar uma coisa para você: olhe para Cristo, olhe para Jesus, coloque seus olhos no Senhor Jesus, porque Ele ressuscitou. E por isso nós podemos ter a certeza de que em breve, num piscar de olhos, nós, eu e os irmãos, seremos transformados e completamente remidos. E em breve, muito breve, isso irá acontecer. A terceira e a última certeza, convicção que Paulo escreve nessa carta sobre a ressurreição é que a ressurreição é a certeza da nossa vitória final. Diz lá no verso 54 até o 57: e quando este corpo corruptível se revestir de corruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele não poderia fechar sua primeira carta aos Coríntios de forma tão sublime, tão apoteótica, tão linda como essa, como é a carta. Em toda a carta que ele escreve, nessa primeira carta à igreja de Coríntios, ele desnuda o pecado, a imperfeição da igreja de Coríntios. Ele ensina e corrige os rumos que aquela igreja estava andando. E isso aí
permanecermos firmes em Jesus, daremos o último grito de vitória. Fique firme, creia que no final de tudo, vai valer a pena. Vai valer a pena. Naquele último dia, quando a trombeta soar, quando formos transformados na forma do corpo ressurreto e semelhantes ao de Cristo, todas as nossas injustiças serão vindicadas. Todos os nossos pecados serão extirpados da nossa existência. Contemplaremos com os nossos olhos a vitória final. Você vai ver a sua vitória. Você vai contemplar a sua vitória. A gente vai ver a completude e o final do projeto divino de uma forma plena e absoluta em nossas vidas. Vai se completar. Tudo vai se completar. Nós vamos limpar as nossas lágrimas, todas elas, no manto de Cristo Jesus. A gente vai poder olhar para o nosso pior inimigo e dizer para ele com toda autoridade: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Nosso pior inimigo, a morte eterna. Paulo evoca aqui as profecias de Isaías, capítulo 25, 8 e Oséias 13, 14, afirmando que essa vitória final de Jesus e do seu povo, daqueles que vão seguir e vão completar essa carreira, já está anunciado. E em breve, muito em breve, vai se tornar realidade. Pastor, mas pode escrever isso tem mais de quase 2 mil anos atrás. É verdade. É verdade. A boa notícia da ressurreição é a seguinte, meu irmão: se a gente sofre com Cristo, com ele a gente também vai ser glorificado na ressurreição. Se a gente sofre com Cristo, se com Cristo sofremos, com ele nós seremos glorificados na ressurreição. Aguilhão aqui remete ao ferrão de madeira, a mordida de uma serpente, uma lança que era usada para machucar alguém. E essa morte, consequência do pecado, é esse aguilhão que constantemente nos fere, nos acusa, o tempo todo. O tempo todo somos feridos, o tempo todo somos acusados dos nossos pecados. E essa ferida, ela é potencializada por essa lei que nos desnuda do pecado e nos acusa diante de Deus o tempo todo. Por isso que tem muita gente oprimida dentro da igreja. Por isso que tem muita gente que não consegue ficar dentro da igreja de uma palavra como essa, porque fica oprimido, não suporta. Mas a consequência do pecado original não é revertida pela morte e ressurreição de Cristo na cruz. Aquele a quem Paulo vai chamar na segunda carta de segundo Adão, e ele diz que com o primeiro nós caímos, mas com o segundo nós nos erguemos. Nós seremos ressuscitados e nós seremos transformados. E essa morte, que é o nosso pior inimigo, será totalmente quebrada, definitivamente derrotada, a ponto da gente poder olhar para ela e já revestidos da vida eterna e declarar que ela nunca mais terá domínio sobre as nossas vidas, porque o Cristo ressurreto, ao vencer na cruz, conferiu a todos nós, crentes em Cristo Jesus, essa vitória. E isso é maravilhoso. Paulo, ao final desses escritos, dessa carta, faz com que os leitores, os ouvintes, se voltem de novo para Cristo. Ele deixa para falar de ressurreição no final da primeira carta, no último capítulo dela, capítulo 15, para finalizar de uma maneira sublime, lembrando da nossa vitória, que deve sempre vir não do poder que é em nossas mãos, mas sim daquela conquista de Cristo Jesus na cruz do Calvário, quando por meio da sua morte ele nos conferiu essa vitória. Por meio da ressurreição, essa vitória ela foi coroada.
E não vai achar. Não vai achar. Cristo não é uma fraude. Eu acho que eu já contei essa história aqui. Numa conversa que eu tive com uma pessoa. E ele falou: poxa, você tenta viver esse cristianismo aí que você prega, né? Dificuldade, às vezes tem que denunciar algumas coisas. Eu falei: é verdade. É difícil, a gente conversando, né? E só que ele não crê em Cristo, não crê no nosso Senhor como Salvador da vida dele. E no embate que eu tive, já nos aborrecendo, e já não merecia mais o aborrecimento, porque a gente não pode brigar por causa disso, cada um tem que ter sua crença no final. Mas para finalizar, para a gente não se aborrecer mais, eu falei para ele: irmão, vamos fazer o seguinte, não. Você fica com a sua verdade, eu fico com a minha verdade, a gente não briga, a gente é amigo. Não vamos brigar por causa disso. Você fica com a sua verdade, eu fico com a minha. A gente só vai conhecer essa verdade no porvir. Mas se a verdade daquilo que você crê não acontecer, a gente não vai se ver e está tudo certo. Eu e você, a gente nunca mais vai se ver, acabou para você. Mas se a verdade daquilo que eu creio acontecer, você que não vai viver. Porque eu vou estar vivo e você não. Não há cristianismo sem ressurreição. Sem a ressurreição nós seríamos miseráveis. Mas por causa da ressurreição nós somos um povo mais que vitorioso. Cristo ressuscitou, está sentado à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso, e vai vir um dia para julgar os vivos e os mortos e nos conferir novos corpos de ressurreição. Ele vai vir, ele virá, e nós, a sua igreja, seremos juntados. A igreja terrena e a igreja triunfante vai ser juntada. Nós somos vitoriosos pela ressurreição de Cristo. Para finalizar, Paulo acaba com o verso 58 dizendo: portanto, meus amados irmãos, olha que coisa linda, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Ele está falando para mim e para você: vai valer a pena. Vai valer a pena. Só que é o seguinte: fica firme, não se abale, seja abundante na obra do Senhor, ou seja, sirva ao Senhor, porque o serviço ao Senhor não é em vão. E é isso que nós devemos fazer. Por isso que eu não consigo compreender as pessoas não servirem a Deus. Às vezes eu não consigo compreender porque servir é servir, é entregar, é adorar, é colocar à disposição. Porque o que você tiver a sua vida, o seu trabalho, a sua família, a sua adoração, o serviço na casa do Senhor. A gente não sabe quando ele virá. Então vamos servir a Deus. É isso que Paulo fala: meus irmãos, sejam firmes e inabaláveis e abundantes na obra do Senhor. Não parem. Não parem. Por isso a gente tem que falar de ressurreição. Por isso que ressurreição tem que ser um tema recorrente. Ressurreição, cruz, tem que ser um tema recorrente na igreja de Cristo. Fecha teus olhos, curva tua cabeça. Vamos orar. Deus, bendito amado, louvado e agradecido seja o seu santo nome. Nesse momento, Senhor, queremos orar glorificando a Ti, glorificando ao Senhor, o Deus vivo, que nos redimiu naquela cruz, que com o propósito de salvar a cada um de nós, entregou seu Filho. E esse Filho, ele vive, ele reina na nossa vida, no nosso coração. E um dia iremos encontrar com Ele, sermos resgatados, não nesse corpo corruptível, não nesse corpo de imoralidade, não, num corpo incorruptível, num corpo glorificado, assim como Ele venceu a morte, nós venceremos também. E porque cremos que venceremos a morte, nós
nós teremos o regozijo e o gozo de uma vida eterna, onde não haverá sofrimento e sim alegria, paz, contentamento, celebração, não momentânea, mas permanente, na certeza de que esse Deus vive, de que esse Deus reina, e de que esse Deus deve ser celebrado, porque Ele nos redimiu, nos salvou, nos libertou. Que possamos fazer aquilo que Paulo pede que façamos, inspirados pelo Teu Espírito. Ele pede que sejamos firmes, que possamos ser firmes, Senhor, nos ajuda, porque temos dificuldades. Que sejamos inabaláveis, também nos ajuda, Senhor, porque nossas vidas, elas não podem ser vidas fracas, têm que ser vidas firmes, alicerçadas. E que o Senhor possa nos ajudar na abundância da Tua obra, para que possamos Te servir, porque esse trabalho não é em vão. É um trabalho para o Senhor, na Sua obra, prestando culto ao único Deus que vive e reina. É a oração que fazemos em nome de Cristo, e todos digam amém. E amém. Você pode dar uma salva para o Senhor, amém? Amém.